Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo de notícias, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo por aqui. Bora que bora abordar o que vocês acompanham em tela e muito mais. Temos aí uma terça-feira, dia 22 de julho, muito agitada por aqui. Antes de mais nada, já peço de forma humilde, encarecido, aquele likezão que sempre nos ajuda, né? Bora colocar aquela meta pés no chão de 500 likes. Tá ouvindo esse pedido? Já deixa, pessoal. Infelizmente, mais de 90% de vocês que escutam isso não deixa o like. É as métricas do YouTube nos passando essa informação, tá bom? Peço para que você também, né, se inscreva no canal, comenta bastante sobre tudo e, não menos importante, compartilha também o nosso conteúdo. Vamos lá, sem delongas, primeira notícia, nação. Cruzeiro vive um momento muito bom dentro de campo, vocês sabem disso. E aí, o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pode igualar um feito que da última vez que teve, né, esse alcance foi na era Pesolano, né? Feito esse que pode ser alcançado contra o Corinthians amanhã às 19h30 na Neoquímica Arena. Bora para a matéria aqui do Central da Toca. Em busca da manutenção da liderança do brasileiro, o Cruzeiro pode igualar no duelo com o Corinthians um feito expressivo da era Pesolano. Em fases bastante distintas, paulistas e mineiros vão se enfrentar nesta quarta. Em caso de vitória contra o Corinthians, o Cruzeiro chegará a 16 jogos de invencibilidade na temporada, 12 triunfos e 4 empates por todas as competições oficiais, né, disputadas. Diante, né, nação, desse momento espetacular, o time já avançou às oitavas da Copa do Brasil e atualmente é postulante ao título do Brasileirão. Cruzeiro, nação, pode, né, não perdendo para a equipe do Corinthians, chegar a basicamente a 3 meses de invencibilidade. A gente teve a parada agora, né, para a Copa do Mundo de Clubes, e aí você juntando esse período, o Cruzeiro basicamente estaria, né, se a gente for somar por semanas, a 4, 8, 12 semanas, 13, basicamente aí sem saber o que é derrota. 16 partidas de invencibilidade na era Pesolano aconteceu lá em 2022, né, quando o Cruzeiro estava na Série B, e entre julho e outubro daquele ano o Cruzeiro não perdeu. E aí, tá confiante? Qual o seu palpite para Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena? Próxima notícia está na capa. Otávio, Nação Celeste, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. É a última, né, categoria de base antes do time principal, e o Otávio é um dos 3 goleiros convocados. O Otávio, que atualmente, né, está na equipe principal do Cruzeiro, ao lado do Léo Aragão, que jogou contra o Juventude, e o Cássio. Serão amistosos, nação, mas o Otávio já é uma figurinha carimbada aí em partidas também oficiais. Goleiro de 19 anos que vai enfrentar o Paraguai em 2 jogos em Assunção. Próxima info, e essa aqui envolve vai e vem, envolve mercado, Nação Celeste. Estamos falando de Sanabria, ou no caso Sanabria, né, o pé da letra aqui é o nome do jogador, Matheus Sanabria. Bom, a gente teve algumas informações pipocando, né, de ontem para hoje envolvendo esse jogador, e já tivemos algumas apurações interessantes. Trata-se de um argentino que faz ali, né, uma posição de um pouco mais de lado de campo, um meio atacante, digamos assim, que já foi sondado em outras equipes brasileiras em janelas anteriores. E a informação, né, que o Gui Alves lá do GE trouxe é de que, pelo menos no momento, não tem nada entre Cruzeiro e o Al Ain, que é a equipe, né, que pertence o jogador. Ele conversou, né, o Gui Alves, com uma fonte que confirmou 100%, né, o interesse do Cruzeiro em reforçar o setor ofensivo já nessa janela, e que o Cruzeiro está no mercado com nomes sendo avaliados, mas negou uma negociação por esse jogador. Outro jornalista que também negou, né, a investida foi o Samuel Venâncio, abre aspas, nunca teve nada, zero. Então fica aí mais uma especulação,
sem nada, né, de muito concreto, e a gente na expectativa da chegada, né, de pelo menos mais 2 reforços nessa janela do meio do ano. Se pararmos para pensar, nação, basicamente a movimentação que o Cruzeiro fez foi lá no início de junho ter comprado em definitivo Marquinhos, atacante emprestado pela equipe do Arsenal da Inglaterra, e o Cruzeiro exerceu, né, o direito de compra e assim o fez. A gente está esperando aí de repente um zagueiro chegar, um atacante de lado de campo, talvez 2, né? O Cruzeiro viu a saída do Dineno acontecendo, o Lautaro Dias tá prestes a sair, tem vários times interessados. O Rodriguinho, que faz a função ali do setor ofensivo, na última coletiva, o Leonardo Jardim falou que por ele emprestaria o jogador para ganhar rodagem. Então numa dessa a gente pode ver o sistema ali sendo reforçado, né, dessa janela que vai se encerrar só lá na virada de agosto para setembro. E para encerrar, nação, aqui as nossas informações, eu quero falar sobre essa que tá na sua tela e uma outra envolvendo o jogo contra o Corinthians, tá? O time que entrará em campo. Eu tenho uma notícia importante sobre o time titular, tá? Envolvendo inclusive ali algumas mudanças referente à partida contra o Juventude. Mas antes, ai, nação celeste, lá do outro lado eu espero que piore. Olha só a bruxa solta lá do outro lado, tá? Notícia desta terça, que vem diretamente, né, das redes sociais oficiais do Clube Atlético Mineiro, de que o lateral Guilherme Arana simplesmente se lesionou novamente. Eu não vou aqui, tá, entrar no mérito da lesão, porque eu nem preciso fazer isso. Não preciso vir aqui destinar ódio e pedir ou desejar que o cara se lesione. O cara é um profissional, a gente, né, quer que ele esteja mal dentro de campo. Mas aqui o que eu quero analisar é o macro, né? Engraçado, se a gente for puxar alguns meses, né, como o mundo não gira e dá uma boa capotada, né, nação celeste? Esse mesmo Arana aí, ele tava há uns 5 meses atrás, numa semifinal de Rural, porque pro Atlético Mineiro, vocês estão ligados que é Copa do Mundo, ele tava fazendo gracinha em comemoração, em jogo contra o Cruzeiro, ele, o seu Hulk, o Bundudo, e agora ele tá aí, pegando uma sequência, não apenas, né, de momentos fora de campo ruins, com lesões, mas dentro de campo também, quando tem atuado, jogado muito mal. Aquele lateral horroroso que iria para a seleção brasileira a cada convocação, diria para você que talvez não seja nem a 10ª opção hoje. E Arana, eu espero, irmão, no fundo do meu coração, que piore, tá? Mas eu quero você em campo, jogando mal como você vinha jogando, tá? Não quero você lesionado não, não desejo nem a você isso daí. Beleza, nação? Quando ele vai voltar, isso aí pouco me importa, mas eu gostaria de trazer aqui a famosa bruxa solta do lado lá das frangas. Para encerrar o nosso conteúdo, nação celeste, quero falar, como eu já mencionei para vocês, a respeito, né, do time titular do Cruzeiro contra o Corinthians. Notícia boa para o cruzeirense, péssima notícia para os corintianos. Wanderson e Matheus Pereira voltam à equipe titular, tá? O Cruzeiro poupou 3 jogadores especificamente contra a equipe do Juventude, né? A gente teve as entradas do Eduardo, do Marquinhos, do Gabigol. Gabigol vai pro banco, assim como Marquinhos. Volta Wanderson e volta Matheus Pereira. O Eduardo tem uma grande chance de permanecer no time, porque vocês estão ligados que o Lucas Silva saiu, né? Durante o segundo tempo se queixando de dor na coxa. Ele sofreu uma pancada e os exames não apontaram lesão, mas tem uma incógnita se ele vai estar apto para estar como titular ou no banco de reservas. Eu diria que o Leonardo Jardim não vai forçar, provavelmente o Eduardo permanece em campo e o Lucas, o nosso capitão, vai para o banco de reservas. O William vai ser o titular da lateral direita, né? O Fagner, vocês sabem, pertence ao Corinthians, está emprestado até o final do ano para o Cruzeiro. E se o Cruzeiro quiser atuar com o Fagner, precisa pagar uma multa, né, para esse jogo de R$1 milhão. O Cruzeiro não vai precisar pagar essa multa, não necessita, tem o William, então o Fagner off também dessa partida. Fechado, nação? E é isso, então já temos um bom esboço aí para Cruzeiro e Corinthians, é o time base, né, que já vem atuando, tirando o Lucas Silva, que deve ter entrado, né, dando lugar ao Eduardo. Fechou, nação? Chegou até que já sabe, né? Aquele likezão mais do que humilde. Eu conto com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso desejar uma semana muito abençoada. Na paz do nosso Senhor. Até a próxima. Eu fui e tchau!